Amigos e irmãos em Cristo Jesus, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui para aprender com a palavra de Deus, diretamente do canal EBD para você. Quem está aqui falando é Everton, obreiro e professor de Escola Bíblica Dominical. E hoje iremos aprender sobre a família de Abrão. Então aqui eu fiz aqui um pequeno desenho aqui. Claro que é uma pequena árvore genealógica, podemos assim dizer. E se vocês depois quiserem conferir, está lá no livro de Gênesis, capítulo 11 e capítulo 22. Então, a família de Abrão. Lembrando que até aqui Deus não tinha mudado o nome de Abrão para Abraão. Então, eu coloquei o nome Abrão. Só lembrando que essa região era a região de Ur dos Caldeus, que era a região ali na Babilônia. Então, naquela região ali de onde veio Tera, Abraão. Então nós vemos aqui que eu fiz uma pequena árvore genealógica. Eu não me apeguei aqui na descendência de Abraão. A descendência de Abraão vai ficar para um outro vídeo, certo? Mas vamos lá. A Bíblia diz que tinha um homem chamado Serugue. E de Serugue ele teve um filho que deu o seu nome de Naor. E Naor, na sua descendência, teve um filho chamado Tera. Lembrando que alguns personagens bíblicos, a Bíblia relata o nome de algumas pessoas e muitas vezes não diz o nome de algumas pessoas, e assim, teve filhos e filhas. Mas nós vamos nos apegar aqui nos principais, porque são muitos personagens e teve uns que só teve os nomes relatados na Bíblia, mas a Bíblia não foi relatada mais nenhuma história sobre ele. Então vamos relatar só o nome das pessoas que fizeram parte dessa história, na sua descendência. Então vamos lá, voltando. Serugue ele teve um filho que deu o seu nome de Naor, certo? Naor teve um filho chamado Tera. E Tera, ele teve 3 filhos. Ele teve Abrão, certo? Eu botei aqui de azul, Abrão, Naor e Arã. Eram os 3 filhos de Tera. Nós podemos dizer assim, certo? Lembrando que a descendência de Abraão vai ficar para um outro vídeo, certo? Vamos lá. Tera, ele teve um filho chamado Arã, certo? Nós vemos que a Bíblia diz que Arã morreu, seu pai Tera ainda sendo vivo. Então Arã, ele morreu ainda jovem, morreu ainda novo, mas ele teve 2 filhas e um filho. Ou seja, nós vemos lá, Arã ele teve 2 filhas, chamada Milca e Isca, e teve um filho chamado Ló. Então nós vimos que Arã falece e Ló passa a habitar ali junto com Abraão, seu tio. Depois nós vamos ver no decorrer da história. Vocês lembram que quando o anjo foi destruir ali Sodoma e Gomorra e Ló estava habitando ali junto com a sua família, o anjo, pela misericórdia de Deus conversando ali com Abraão, seu amigo. A Bíblia diz que Deus chama Abraão de amigo. Então nós vemos que o anjo vai lá aparece para a família de Ló e diz: olha, a cidade vai ser destruída, vocês vão ter que sair da cidade, porém não olhem para trás. E essa história é muito famosa, vocês já ouviram muito. E na fuga da cidade, Ló com sua esposa e suas 2 filhas. A Bíblia não diz o nome da sua esposa nem o nome das suas 2 filhas. Mas a Bíblia diz que a esposa de Ló, quando estava caindo saraiva sobre a cidade, saraiva de fogo sobre Sodoma e Gomorra, a esposa de Ló, ela olha para trás. E foi um pedido que o anjo fez, que não se olhasse para trás. Então a esposa de Jó, ela é transformada numa estátua de sal. Então Ló, junto com suas 2 filhas, vão morar ali numa caverna. E as suas 2 filhas, temendo que o seu pai não tivesse descendência, já que a sua mãe e a esposa de Ló tinham morrido, elas embriagam Ló com vinho e resolvem se deitar com o próprio pai. Então nós vemos que nesse incesto, nós vemos aqui que a primeira filha se relaciona com Ló, ele embriagado de vinho, e ela tem um filho e coloca o seu nome de Moabe, que nós vemos aqui que na sua descendência veio chamados Moabitas, que são inimigos, nós vamos ver mais para frente, que se tornam inimigos de Israel. A sua segunda filha também tem um filho com o seu pai, certo?
e dá o seu nome de Ben-Amim, ou também ele é chamado de Amon. E de Amon se vem a nação dos Amonitas, que também se tornam inimigos de Israel. Então eu acho que Deus até deu aqui até para você entender essa parte, certo? A Bíblia não fala muito de Isca, certo? Mas aí a outra filha de Arã, que era irmã de Ló, certo? É Milca. E Milca, ela se casa com o seu tio Naor, que era irmão de Arã. E desse casamento entre Naor e Milca, nascem Uz, Buz, Quemuel, que era pai de Arã, Quezede, Azo, Pildas, Gidlaf e também, esse aqui vocês vão conhecer, Betuel. Betuel também era filho de Naor e de Milca, certo? Então, de Betuel, ele tem uma filha que se chama Rebeca, certo? E tem um filho chamado Labão. Então, Rebeca e Labão eram irmãos, filho de Betuel. Rebeca, eu não vou falar dela porque Rebeca já vai para outra parte na descendência de Abraão, certo? Mas de Labão, ele tem duas filhas, que também vai para a descendência. Vocês vão ver que no outro vídeo que nós vamos fazer, vocês vão ver que também elas vão para a descendência junto da família de Abraão. Labão, ele tem duas filhas. A mais velha chamada Lia, a primogênita, e a mais nova chamada Raquel, certo? Então eu acho que deu para vocês entenderem. Lembrando que depois Betuel, ele também vive a Bíblia fala que ele mora numa região chamada Padã Arã. Que Padã Arã, o dos caldeus, ou Mesopotâmia, era ali na região da Babilônia, na região entre os rios, entre o rio Eufrates e o rio Tigres. Então nós vemos aqui que uma árvore genealógica que dá para a gente ter uma ideia, mas aí eu creio que depois vocês vão entender. Então vou gravar um próximo vídeo falando sobre a descendência de Abraão. Então deu para eu acho um vídeo simples, mas eu creio que deu para vocês entenderem. Eu vou parar por aqui. Paz do Senhor e até o próximo vídeo.